Fala galera, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre certificações da AWS. Eu já passei por 3 certificações da AWS e eu vou contar um pouquinho da minha experiência nessas certificações, como se preparar para a prova, quais os níveis de prova que existem, quais as provas que existem, e se você quer saber isso e muito mais, vem comigo! Eu sou o Bruno e você está no canal BRL Tech. Seja muito bem-vindo ao canal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre quais os motivos para uma pessoa tirar uma certificação da AWS. Eu acho que a gente pode dividir esses motivos em algumas categorias. A primeira categoria é para pessoas que ainda não têm conhecimento da nuvem e estão iniciando. Eu acho que é bacana você pegar uma certificação para estudar, porque você tem um guia e você tem um foco principal. Então é muito mais simples quando você tem esse guia, o seu estudo, do que você ficar pegando vários conteúdos diversos da internet e às vezes você acaba se perdendo quando você vai pegando muitos conteúdos, tem muitas fontes, então às vezes não é muito bacana isso. O outro ponto são para pessoas que já têm experiência com a AWS, então muitas vezes essas pessoas querem ter uma certificação a mais no seu currículo, porque querendo ou não, uma certificação pode ajudar você em um processo seletivo, ou muitas vezes até você quer estudar um serviço que você acaba não utilizando no dia a dia. Na certificação, muito provavelmente você vai estudá-lo. E o outro ponto são para a empresa. Então, quanto mais funcionários certificados da AWS essa empresa tiver, maior vai ser a parceria com a empresa, oferecendo diferentes tipos de serviços, ok? Também é bacana para empresas ter um funcionário certificado para participar de processos seletivos, porque muitas vezes acaba fazendo perguntas mais específicas sobre o Cloud Provider, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de certificação da AWS. Na AWS, basicamente, a gente tem as certificações que eu vou definir como Role-Based Certifications e as certificações Specialties. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre as Role-Based e em um vídeo futuro a gente discute um pouco mais sobre as Specialties, beleza? Dentro das Role-Based, a gente tem 3 categorias de certificações, é a Foundational, Associate e Professional. A nível Foundational são certificações para quem está começando na nuvem agora, às vezes pessoas que ainda não têm um conhecimento tão técnico, pessoas às vezes que não são da área técnica e querem ter algum conhecimento na nuvem. Essas certificações elas oferecem algumas coisas que não são cobradas das outras, que é conhecimento sobre billing, sobre governança da nuvem, coisas nesse estilo. A nível Associate, ela é uma certificação mais técnica já. Digamos que ela é um nível básico a intermediário de técnico. E ela tem algumas categorias, mais pra frente a gente vai ver nisso. Então, no nível Associate você já tem que ter uma vivência com a AWS, você tem que ser um pouco mais técnico para conseguir fazer essa prova. E também tem as certificações do nível Professional. As certificações do nível Professional são bem mais avançadas e bem mais difíceis que a Associate. Eu recomendo que você já tenha contato com a AWS bem forte no seu dia a dia para realizar uma prova do nível Professional, porque são cobradas muitas coisas que às vezes você acaba não vendo até no seu dia a dia, que só caem em certificações, ok? Então agora vamos falar um pouquinho sobre as principais provas dentro desses níveis. No nível Foundational a gente tem apenas uma certificação, que é a certificação de Cloud Practitioner. Então nessa certificação são cobradas conceitos sobre nuvem, conceitos sobre governança da nuvem, conceitos de billing, gerenciamento da nuvem, coisas nesse estilo. E alguns desses conceitos só são cobrados nessa prova, então é bacana que você faça ela para que você entenda muito mais qual que é como que funciona a nuvem, como que ela se comporta de maneira mais abstrata. Já no nível Associate a gente tem 3 certificações. Essas 3 certificações elas são a Solutions Architect Associate, a Developer Associate e a SysOps Associate. Cada uma delas se enquadra, digamos, dentro de uma linha de trabalho, de uma linha de raciocínio. A Solutions Architect ela é uma certificação mais voltada para quem está desenhando soluções arquiteturais utilizando os serviços da AWS. A prova de Developer ela já cobra um pouco de serviço mais voltado para a questão de desenvolvimento na AWS. Então vão ter serviços de pipeline, de build, de DynamoDB, coisas nesse estilo. E a SysOps é uma certificação no nível mais administrativo da AWS, então vão cobrar mais coisas relacionadas a troubleshooting dentro da AWS, ok? E também temos o último nível, que é o nível Professional. Dentro do nível Professional a gente tem 2 provas, a Solutions Architect Professional e a DevOps Engineer Professional. Essas 2 provas elas são realmente bem difíceis, muito mais difíceis que a do nível Associate. E vamos começar pela Solutions Architect Professional.
Ela vem na mesma linha da Solutions Architect Associate, que é para você desenhar soluções na nuvem, escolhendo os melhores serviços para alguns problemas. Só que ela é muito mais complexa, ela tem uma abrangência de serviços muito maior e ela tem uma profundidade técnica muito mais ampla também. Então você tem que conhecer mais serviços para realizar essa prova e você tem que saber mais especificamente o que cada serviço faz e como utilizá-los, beleza? Já a DevOps Engineer, ela também é bem mais difícil que as outras do nível Associate, só que ela é um pouco mais voltada para questões de DevOps, SRE, coisas desse tipo. Então a gente vai ver coisas mais relacionadas a pipeline, a DynamoDB, a banco de dados, coisas nesse estilo. Eu recomendo que vocês façam a DevOps Engineer, porque são coisas que você vai utilizar mais no dia a dia, geralmente, né? Algumas pessoas até trabalham com essa arquitetura de solução, beleza? Então agora vamos falar um pouquinho de como se preparar para as provas. A primeira dica aqui de como se preparar é a questão de consumir um curso. Então, quando você consome o curso, é muito mais fácil, é muito mais simples de você pegar todos os conteúdos para uma prova específica da AWS, porque você vai seguir um roteiro que tem naquele curso e você não precisa ficar pegando vários conteúdos aí da internet. Eu posso falar que eu me preparei para as 3 certificações que eu tenho através de cursos e em conjunto com algumas outras coisas que eu vou falar mais pra frente. Foi muito mais simples do que ficar pegando conteúdos, lendo toda a documentação, ok? A segunda dica são canais do YouTube. E às vezes em algum serviço que você ainda não sabe muito bem como funciona, coisa nesse estilo, tem alguns canais do YouTube que abordam esses serviços de maneira mais específica. Então é bacana que você consegue consumir somente esse recurso específico e de maneira gratuita, beleza? Também tem o canal da AWS que está fazendo alguns vídeos de Deep Dive. E o que são esses Deep Dives? Eles pegam um serviço, por exemplo, o S3, e eles vão entrando ponto a ponto da documentação, vendo cada propriedade, o que faz e como é que isso funciona. Então é bem bacana que às vezes você tem dúvida num serviço específico e esses vídeos do Deep Dive, eles tiram todas essas suas dúvidas, porque eles entram em ponto a ponto e você acaba entendendo muito bem como é que funciona aquele serviço por baixo dos panos, ok? Relacionado também a estudo, tem as FAQs no site da AWS, que são algumas perguntas e respostas frequentes. Então, cada serviço tem as suas FAQs e é bacana que você olhe aquelas perguntas e as respostas, porque muitas vezes aquela pergunta pode cair até na sua certificação. Outro ponto também é fazer hands-on. Então, você configura sua conta lá na AWS, pega, por exemplo, um tutorial aí na internet, ou pega um tutorial do próprio curso que você está consumindo e tenta fazer ele sem olhar no tutorial. Fala assim, eu vou provisionar um RDS agora em 20 minutos. Tenta fazer naqueles 20 minutos e depois, se você teve alguma dúvida, deixa para o final, confere lá, vê se você acertou tudo. E também essa questão de hands-on é sempre bacana você fazer cada vez mais aumentando a dificuldade. Por exemplo, eu acho legal você fazer, por exemplo, uma vez pelo console, depois você pode fazer pelo CLI, depois você pode fazer pelo SDK da AWS, depois você pode fazer pelo CloudFormation, porque você vai explorar maneiras diferentes de provisionar o mesmo recurso. Isso é bacana porque você acaba explorando mais propriedades. Também temos alguns white papers da própria AWS, que são uma espécie de artigos oferecidos por eles. Então tem um que eu recomendo fortemente que você leia para qualquer prova de certificação que você vai fazer, que é o AWS Well Architected. Eles distribuem isso de maneira gratuita no site e tem mais de 200 white papers da própria AWS, provendo problemas e soluções. E é bem bacana porque você já vai se ambientando em quais problemas você tem que resolver com os serviços, ok? Também tem a questão de alguns cursos ofertados pela AWS, você tem contas de maneira sandbox. Então o que é isso? São contas de maneira já pré-preparadas para que você entre no ambiente, já tenha alguns serviços e resolva alguns problemas. Então é bacana para que quando você estiver começando nesse mundo, você só vá realizar a configuração de alguns serviços. Então isso é bem bacana porque agiliza muito a sua etapa de configuração, ok? Então, você acabou de estudar, você acabou seu curso, agora é hora de você começar a fazer os seus simulados.
Quando você inicia o seu simulado, muitas vezes o primeiro simulado que você realiza não tem uma nota muito alta. Não se assuste, isso é normal, isso é natural, porque você ainda está se ambientando com o tipo de questão, você ainda está se ambientando com o tempo da prova. Então, revisa o seu simulado com muita calma, faça isso para todos os seus próximos simulados, revise com calma, sente, veja os serviços que você tem uma maior dificuldade, veja quais designs que você tem mais dificuldade da prova e parta para o próximo simulado. Também é legal você não tentar ser muito obsessivo com o score da prova. A partir do momento que você já tem uma média legal para passar na prova, já agende a sua prova e faça. Não tente alcançar um objetivo de uma nota 1000, por exemplo, porque senão você vai acabar perdendo muito tempo aí. Outra questão relacionada a estudo é que você terminou seus estudos, já começa a fazer simulado, porque senão você vai acabar esquecendo algumas peculiaridades de alguns serviços, algumas configurações que muitas vezes só caem na prova. Isso também vale para a questão de quando você for marcar a prova. Você terminou seus simulados, já marca a prova para que você não esqueça de nada. Outra questão relacionada também é que quando você for marcar a prova, você pode solicitar 30 minutos a mais pela prova não ser realizada na sua língua nativa. Então eu tentei solicitar esses 30 minutos a mais pela PersonVue, eu não consegui, eu liguei lá no call center, fiquei horas no telefone e não foi legal, eu só perdi meu tempo, perdi meus créditos. Mas aparentemente agora com uma nova unidade certificadora pela PSI, você consegue, e esses 30 minutos vão fazer diferença no momento da sua prova. Outra questão também que está relacionada no agendamento da prova é que eu acredito que você tenha que ter um cartão de crédito internacional, porque a prova ela é cobrada em dólares. Então eu não tentei realizar com cartão nacional, mas se você tiver um erro na hora de realizar o agendamento ou pagamento, pode ser isso. Outro ponto também relacionado é a questão de fazer os seus hands-on. Você terminou seus estudos, faça hands-on para fixar esse conhecimento. Essas eram as dicas que eu tinha para passar para vocês. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre como estudar, como se preparar, qual prova escolher, deixa aqui nos comentários, eu vou buscar responder de maneira mais rápida e mais ágil possível. Se você quiser compartilhar alguma dica, se você tem alguma certificação, comenta aqui também, eu vou adorar interagir com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo novo, compartilhe esse vídeo com seus amigos que você vai me ajudar bastante. Valeu e é nóis!